Você já percebeu que é muito comum que a gente passe anos e anos indo à escola, sendo obrigado a estudar coisas que não temos interesse? Muitas delas que nem conseguimos perceber a utilidade. Por mais que você estude, porque você sempre ouviu que estudar é importante e que isso vai te ajudar a ser alguém na vida, a ter sucesso, a conquistar seus sonhos. Mesmo que você realmente se dedique, isso não ajuda necessariamente a você gostar de estudar. E pior, você muitas vezes está perdido em relação ao que caminho seguir no futuro. Ou seja, você estuda para quê? Para fazer o que com isso? Esse tipo de coisas trazem implicações profundas, afetando o seu interesse e, por consequência, as suas notas. Isso quando não afeta a relação entre pais e filhos, já que, é claro, né? Os pais se preocupam e querem sempre o melhor para os seus filhos. Sobre isso, algumas questões importantes devem ser discutidas. É possível que esse processo seja menos desgastante e chato? Será que isso pode ser legal? Será que é possível gostar e se interessar realmente pelo estudo? Será que é possível saber com maior clareza que profissão se deseja seguir e como isso afetaria suas notas? Por último, será que esse esforço realmente vale a pena? Pois então, me acompanhe, porque nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa para entender essas questões. Recentemente eu publiquei um vídeo no qual eu ensinava 8 passos para que você levantasse, elevasse as suas notas. 8 passos para que você consiga implementar a prática disciplinada, que é o tipo de prática que conduz qualquer pessoa a se tornar um expoente, a melhorar o seu desempenho e a adquirir as habilidades necessárias. Se você assistiu esse vídeo, talvez nesse momento esteja passando pela sua cabeça: ok, eu aprendi a como ter resultados, mas ainda isso me parece chato demais. Será que esse é mesmo o caminho a seguir? Talvez nesse momento esteja passando pela sua cabeça coisas do tipo: ok, eu aprendi um caminho, 8 passos práticos para ter boas notas que eu posso usar para ficar bom no que eu desejar, mas ainda assim isso não me pareceu muito atrativo. Na verdade, me pareceu chato e desgastante ter que focar nos pontos fracos. Isso ainda não resolveu uma coisa importante, que é como me interessar pelas coisas que eu estudo. Mesmo que eu tire boas notas, isso ainda não me ajuda a saber que curso superior eu quero fazer, qual profissão eu realmente quero. Será que é possível saber o que eu quero fazer da minha vida? E essa metodologia para melhorar o desempenho, a prática disciplinada, esse esforço para ser um profissional, uma pessoa excelente, vale a pena? Será que isso pode realmente me fazer mais feliz? Pois nesse vídeo eu vou tentar responder a essas perguntas. Você que tem me acompanhado, talvez tenha assistido outros vídeos meus, talvez não. Talvez tenha assistido o vídeo no qual eu conto um pouco da minha história, onde eu comento sobre os caminhos que me levaram a me tornar um piloto de caça e depois, mais à frente, vim me tornar sócio de uma empresa que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem mais de 40 milhões de reais em contratos assinados, contra todas as probabilidades de que isso fosse vir a acontecer. O ponto que eu quero resgatar desse vídeo nesse momento é que os caminhos que eu percorri foram de tentativa e erro. Na verdade, eu não tinha certeza se aquele caminho que eu estava seguindo era o melhor. Mas hoje, depois de ter estudado aquilo que a ciência nos passa como o melhor caminho para atingir esse sucesso, eu e você não precisamos mais sofrer tentando e errando. Aliás, isso é algo que eu prezo. E uma das coisas mais marcantes de tudo aquilo que eu falo e que eu abordo nos meus conteúdos. Não é apenas motivação, não é aquilo que eu ou o seu vizinho achamos, mas eu busco sempre conhecimento científico. E aqui não vai ser diferente. Eu vou trazer aquilo que a ciência tem de resposta, ou seja, não é opinião, não é achismo. Isso tem que ser importante que você tenha em mente. Deixa eu comentar mais uma coisa sobre isso, nessa mesma pegada. Isso é algo que pode ajudar você a começar a valorizar um pouco mais o estudo, a leitura, esse processo de aprendizado. É exatamente isso que a boa ciência e o conhecimento trazem para a gente. Respostas para coisas simples, mas que são importantes nas nossas vidas. Problemas corriqueiros da vida que todos nós enfrentamos. E é ótimo quando a gente pode lançar a mão desse conhecimento para poder iluminar os nossos caminhos.
Isso nos faz entender melhor os problemas, nos ajuda a decidir de uma maneira mais assertiva. Isso é, errar menos, ficar menos no processo de tentativa e erro. E com isso, perde-se menos tempo e energia tentando, experimentando as coisas. Pois é isso. Sem esse tipo de conhecimento, esse processo vira sempre tentativa e erro, o que pode ser desgastante e com certeza muito frustrante. Eu quero que você imagine que você pensou e acha que escolheu um caminho a se seguir, sem ter absoluta certeza, mas ainda assim você coloca muita energia em fazer aquilo e depois de gastar muito tempo e investir energia, você dá com os burros na água. Se você tiver sorte, descobrirá que foi o método que você utilizou que estava errado, mas o mais comum é que você acredite que isso não é para você. Você não leva jeito para isso, ou talvez que você é burro ou incapaz, e certamente esse tipo de pensamento vai levar você a ter menos força para seguir adiante dali para frente. Bem, dito isso, vamos adiante. A pergunta que eu quero lançar primeiramente é: será que sempre vai ser chato estudar? Para responder essa pergunta, tem um outro pesquisador que dedicou a sua vida a estudar o que faz as pessoas amarem tanto o que fazem, a ponto de não se importarem em ficar horas e horas em cima de uma mesma coisa. E mais, elas gostam disso, acreditem. Essas pessoas costumeiramente afirmam que nem veem o tempo passar. Elas experienciam o que é chamado de o estado de fluxo. Assunto que foi tratado no outro vídeo, no qual eu falo sobre os 8 passos para você conseguir subir as suas notas da maneira mais eficiente possível. Os 8 passos para implementar a prática disciplinada, que é o tipo de prática que, eu lembro mais uma vez, leva à excelência. Vamos rever um pouco esse conceito. Bem, o fluxo, que é um estado que é experienciado quando você está fazendo algo e literalmente as coisas fluem naturalmente, que você nem vê o tempo passar, que elas saem ao natural. Quem joga videogame sabe o que é isso. Se bobear, a pessoa vira à noite e nem percebe. A mesma coisa quando você está assistindo a uma série na TV, se bobear, você emenda, faz aquela maratona e vê uma temporada inteira toda de uma vez. Pois é possível viver todo esse fluxo em praticamente todas as áreas da vida, no trabalho, nos esportes, lendo, escrevendo, estudando. E o estado de fluxo, ele ocorre quando o desafio e a habilidade são altos e compatíveis um com o outro. Para ficar claro, vamos ver. Quando o desafio é alto e a sua habilidade é baixa, você experiencia o estresse, a agonia. Você percebe que não é capaz de dar conta do recado. Então vem aquele estresse, aquela sensação de pressão e aquela sensação de agonia, ela toma conta de você. Já quando o desafio é baixo e a sua habilidade é alta, você experiencia a apatia, o desinteresse. Se você já atingiu um nível bem alto, uma habilidade grande, faz algo que é muito básico, isso não vai te motivar. Imagine um cientista tendo que estudar matemática básica, um piloto de caça como eu, tendo que uma incumbência por obrigação de pilotar um teco-teco, um aviãozinho, não a passeio, mas obrigado mesmo. Ou um grande jogador de futebol jogando contra um time da 6ª divisão. Não existe interesse, você não se engaja naquilo. Já quando o desafio é alto e a sua habilidade também é alta, isso resulta em motivação, em engajamento e em interesse. Perceba que isso pode ocorrer num nível muito alto, de um grande especialista a nível mundial. Mas isso também ocorre em algo bem mais básico, em níveis iniciais ou intermediários, bastando que sempre isso ocorra esse encontro entre desafio e habilidade. Eles têm que ser compatíveis. Ou seja, você não precisa ser o melhor do mundo para experienciar o estado de fluxo. Um exemplo, vamos ver. Digamos que você esteja aprendendo matemática básica e você inicialmente não entendia, não conseguia entender aqueles problemas, não fluía. O desafio era maior que a sua capacidade. Isso gerava estresse, a sensação de incapacidade. Com um treino, com um empenho, com seu esforço, com a busca por uma explicação junto a um professor, a um colega, um pai, que seja bom naquilo, você vai melhorando e quando você entende, bingo! Você então consegue resolver o problema. E com a prática você vai ficando bom naquilo e aí sim, você vem experienciar esse estado de fluxo. O cara que fala sobre isso é um pesquisador húngaro que desenvolveu suas pesquisas e também mora e leciona nos Estados Unidos. Ele se chama Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é húngaro, o nome é meio complicadinho, a escrita é meio complicado. E o que ele nos ensina a respeito do aprendizado é de grande valia. Por quê? Porque as suas pesquisas foram desenvolvidas em primeiro lugar, isso é importante registrar, no que a ciência chama de metadados, o que quer dizer que são um grupo muito grande, amplo, são muitas pesquisas com muitas pessoas em diferentes áreas e diferentes condições. E eles são longitudinais, o que quer dizer que foram acompanhados por muitos anos. Ou seja,
é uma coisa que é feita com muita gente, ou seja, não é uma amostra pequenininha que poderia conduzir você e eu a pensarmos que isso vale para um determinado grupo em um certo período de tempo, mas não, ele é muito tempo, ou seja, não é o acaso, não é uma modinha, é algo que é constante. E os resultados que o Csikszentmihalyi obteve deixam muito claro que aprender não precisa ser chato. Aprender e dominar uma habilidade sempre vai ser um processo trabalhoso, mas não precisa ser algo amargo, a coisa mais chata do mundo. E mais do que isso, ele traz 4 condições que fazem que você perceba que esse aprendizado não é chato. Então vamos lá, eu vou começar a partir de agora a abordar os 4 passos para que esse aprendizado venha a ser mais prazeroso. O primeiro passo é você achar que vale a pena esse esforço. Ou seja, você precisa acreditar que o esforço que você vai dedicar, a energia e o tempo que você vai empreender naquilo, vai conduzir você a uma conquista, a uma recompensa que vale o esforço que você terá para se dedicar para obter essa conquista. Ou seja, é como se houvesse uma balança sempre. Dentro da tua cabeça tem uma balancia que avalia essa espécie, essa relação de custo-benefício. É exatamente isso. Está sempre sendo implementada essa balança. Recompensa de um lado versus um esforço do outro lado. E para isso, é claro, você tem que ter algum objetivo em mente. Algumas pessoas desenvolvem um senso de orgulho pessoal, pode ser essa recompensa, de fazer algo e perceber que está melhorando, está avançando. Essa é uma espécie de recompensa que muitas vezes faz você achar que vale a pena esse esforço. Outro tipo de recompensa que faz você acreditar que vale a pena é, por exemplo, cara, eu tenho o objetivo de me tornar um piloto de caça. Isso me motiva a dar tudo de mim nos estudos. Eu acho que agora vocês começaram a entender como a minha mente funcionou lá atrás. Eu tinha em mente esses processos, eu queria muito me tornar um piloto de caça. O ideal, é claro, é que você tenha um objetivo sempre em mente, um desejo, seja lá qual for ele. Se tornar um médico, um grande empresário, passar no vestibular ou simplesmente passar de ano. Provar para você mesmo que você é capaz e que você é inteligente. Isso é determinante para que você consiga avançar e achar que esse processo não é tão doloroso. Vamos passar para o passo 2. O ponto número 2 é você acreditar e perceber que você pode ser bom naquilo. Aqui é algo muito bacana, porque se você estiver colocando o seu tempo, a sua energia, estudando algo ou se esforçando em algo no qual você não ache que é capaz de ficar bom ou que você jamais conseguirá atingir um bom nível, você nunca, jamais vai experimentar o prazer em fazer aquilo. Digamos que você esteja estudando, se preparando para o vestibular e digamos que você não tem um gosto natural para a matemática e você mesmo assim começa a se esforçar, a estudar e dar o seu gás naquilo ali, realmente colocando tua energia, teu esforço, mas você lá no fundo não acha que você pode ser bom naquilo. A tendência natural é que você coloque menos energia e menos engajamento naquilo. E por consequência, você jamais vai sentir prazer nessa jornada, porque você realmente acha que não tem jeito, você não leva jeito para aquilo. Aqui entra um pouco daquele assunto sobre a prática disciplinada. Assunto que a gente abordou naquele outro vídeo, no qual eu trago os 8 passos para que você implemente esse tipo de prática, que é, e eu repito isso, é o caminho que conduz qualquer pessoa a aumentar o seu nível de capacidade de proeficiência. E que é percorrido por todos aqueles que realmente se tornam uma referência, que se tornam especialistas, os melhores, seja qual for a área da qual a gente estiver falando. A prática disciplinada, conforme eu falei, ela lhe permite, com o seu esforço, com a dedicação, com a perseverança, perceber que sim, você é capaz de ficar bom naquilo. E que vai determinar isso, o que vai determinar o seu resultado é a sua busca por uma explicação diferente, a sua capacidade de repente de assistir, de buscar por vídeos na internet, de buscar uma alternativa. É a sua mentalidade em saber que sim, você vai enfrentar, mas que você é capaz de resistir aos obstáculos, aos eventuais tombos e falhas e saber que todos nós, todos aqueles que são expoentes passaram e passam por esse tipo de situação. E que com o tempo, com a dedicação, você é capaz de construir essa habilidade, que é capaz de ficar bom. Eu lembro que isso aqui não é papo de autoajuda, não. Isso aqui que eu estou falando é cientificamente comprovado. Acredite nisso. O terceiro ponto é você conseguir perceber que essa prática da atividade aprendida vai expressar quem você realmente é. Aqui a gente está falando de algo que é um pouco mais profundo, de uma noção, de um senso de identidade, daquilo que realmente o caracteriza como pessoa, como um ser humano.
uma consciência um pouco mais profunda dos seus valores pessoais, a respeito de um senso de missão, de um senso de propósito. Eu vou mais à frente, em um outro vídeo, entrar mais a fundo, especificamente nesse ponto, porque desse assunto pode sair a motivação mais importante para que você consiga desenvolver a sua garra, a sua persistência. E esses são elementos, a garra e a persistência, são elementos fundamentais para que você sustente essa prática disciplinada. Mesmo quando você não está ainda necessariamente bom naquilo, ou quando as coisas não estão fluindo da maneira que você espera ou que deseja. Mas não se preocupe por isso por agora. Eu vou gravar, conforme eu falei, um outro vídeo. Eu vou lhe ajudar a clarear esse senso de missão, esse senso de propósito, esse senso de valores pessoais, que servirão por base para que você venha escolher uma profissão de uma maneira mais assertiva. Isso é sem que tenha que ser necessariamente um método de tentativa e erro. Entenda que dizer que algo, que a prática de uma determinada atividade vai expressar quem você realmente é, isso exige sim esse tipo de conhecimento. Mas por enquanto, basta que você entenda que se você faz algo que você não gosta, que não tem nada a ver com você, que você acredita que não tem nada a ver com você, se você não perceber que minimamente estudar uma determinada coisa é uma espécie de um pedágio, digamos assim, a ser pago para você chegar lá, se você não conseguir perceber esse ponto, que esse esforço não vai te ajudar a expressar quem realmente você é, essa nunca, jamais será uma prática prazerosa. Não tem como isso acontecer. Você nunca vai experimentar prazer em algo que você não consegue perceber que vai te levar onde você deseja. E por último, o quarto ponto é você crer que esse esforço vai te ajudar a conquistar aquilo que você realmente deseja. Conforme eu falei no tópico anterior, digamos, vou dar um exemplo. Se você tiver que estudar muito, ralar muito, engolir muito sapo, suportar cansaço, uma carga de estresse, de repente se distanciar da sua família, dos seus entes queridos, suportar uma carga emocional muito forte, mas que isso vai te ajudar realmente a conquistar o teu objetivo, esse caminho se torna com certeza menos doloroso, ele se torna mais palatável. Você é capaz de perceber que isso é uma espécie de pedágio, conforme eu falei anteriormente, que você tem que pagar para chegar lá. E foi exatamente isso que me motivou, que me sustentou, por exemplo, durante a minha jornada para que eu viesse a me tornar um piloto de caça. Diversos outros colegas não tinham esse objetivo tão claro na sua mente como eu tinha, esse desejo de se tornar um piloto de caça. Ao menos não da maneira e na intensidade que eu tinha. Eles não tinham, portanto, tanta motivação, tanta energia para se dedicar como eu possuía. E esse tipo de pensamento, de percepção, tornou sim a minha jornada algo mais, por assim dizer, eu não sei se exatamente é isso, essa é uma palavra correta, mas de certa forma isso traduz sim. Tornando essa minha jornada mais tranquila, menos dolorosa, mais serena e sim, mais prazerosa em muitos momentos. Pois eu sabia que esse sim era um preço que eu tinha que pagar para que eu atingisse aquele objetivo de me tornar um piloto de caça. E no final, quanto mais eu avançava, quanto mais eu aprendia, quanto mais eu me esforçava, mais eu me sentia capaz. Mais eu percebia a recompensa dessa jornada, dessa caminhada. Que eu estava assim caminhando em direção àquele objetivo, para conquistar aquele objetivo. Ou seja, eu percebia que eu tinha uma superação diária, que eu estava crescendo, eu estava explorando os meus limites pessoais. Na verdade, eu percebi que eu estava extrapolando aquelas limitações iniciais, aquelas que eu comentei no vídeo da minha jornada, né? Da falta de base escolar, de eu nunca ter tido a oportunidade de ser um atleta, de ter uma prática desportiva orientada, de nunca ter feito um curso de línguas. E por aí vai. Isso me ajudou muito a me alavancar, me sustentou, isso tornava até de certa forma, e com certeza isso eu posso afirmar, esse processo, esse esforço mais saboroso. Eu experienciei sim essa relação de esforço e recompensa que é tão determinante para que a gente possa seguir adiante, enfrentar as dificuldades. Isso é o que muita gente chama de aprender a gostar do esforço. Do que no inglês tem uma expressão que eu gosto muito que é o push yourself harder, né? Literalmente você empurrar a si mesmo adiante cada vez com mais vontade, com mais garra. Isso é muito comum, por exemplo, em academia, no qual você aprende a gostar de algo que é, sim, inicialmente doloroso. Ninguém sente prazer no início, porque literalmente dá dor no corpo. Muitas vezes esse processo, no início pelo menos, ele é desconfortável. Esse aprender a gostar de malhar, ele ocorre porque o resultado que você tem no dia a dia, de ir para a academia e malhar e ver seu corpo mudando, que você está modelando o seu corpo
ao ver que ele está realmente mudando, você está se tornando mais forte e está ficando mais bonito, isso se torna algo prazeroso. E é bem isso. É isso que eu tinha preparado. Se você conseguir perceber esses 4 pontos ao se dedicar a algo, agora mesmo, dedicando os seus estudos, e eu garanto isso, na verdade, os estudos sobre o estado de fluxo garantem que você vai passar, assim, a sentir mais prazer durante esse processo, pois você vai colher os frutos do seu esforço. O que eu sugiro que você, falando agora especificamente dos seus estudos, das suas notas, reflita sobre como esse estudar e se dedicar, como isso se conecta com esses 4 pontos que eu abordei. Eu quero propor agora uma atividade. O que eu proponho é que você pegue um papel e uma caneta e responda à medida que eu for fazendo um conjunto de perguntas. O ideal aqui é que você, na verdade, assim, o ideal é que você, na medida que eu for fazendo as perguntas, você pause o vídeo, responda a pergunta e depois retome e dê sequência ao vídeo. Portanto, antes da gente seguir adiante, né, se você, e possivelmente esse seja o caso, se você não tem em mãos aí um papel e uma caneta, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega esse papel e essa caneta e volta para cá comigo. Uma outra observação é que essas respostas, elas não têm que ser perfeitas. De verdade, eu não quero que você fique dourando a pílula, eu não quero que você fique pensando demais a respeito, fique racionalizando muito. O que eu estou pedindo é simplesmente que você ouça, pause, responda e volte. Tá ok? Pronto? Vamos lá? Então tá, a primeira pergunta é: por que vale a pena se dedicar ao estudo? Aonde você quer chegar e como o estudo contribui para isso? Pausa o vídeo, responde a pergunta e depois volta para cá comigo. Ok? A questão número 2. Você acredita que, se você se dedicar e estudar, pode se tornar bom na disciplina, na matéria que você está estudando? E mais, se isso ocorrer, esse estudo será um caminho para você ficar bom no futuro, lá na frente, na profissão que você vier a escolher? Você crê que esse dominar desse assunto, dessa matéria, pode te ajudar de alguma maneira a ficar bom naquilo que você deseja fazer lá na frente na sua vida? Você acredita que esse é um caminho que, se você seguir, de estudar e se dedicar, vai lhe facilitar essa jornada de aprender, isso vai tornar esse caminho mais fácil? Pausa o vídeo, responde a pergunta e volta aqui comigo. Vamos lá, a pergunta 3. Se você se dedicar aos estudos e ficar realmente bom, se você se desenvolver e se tornar um excelente profissional, uma pessoa mais inteligente, preparada para a vida, isso lhe ajuda realmente a dar vazão a quem você realmente é. Isso será um caminho que lhe ajudará a expressar seus gostos, seus interesses pessoais. Isso vai te ajudar a te sentir mais útil no mundo. Como o estudo e esse expressar quem você é estão conectados? Como é que eles se conectam, esse estudo e esse expressar de quem você é? Novamente, pausa o vídeo, responde as perguntas e volta para cá comigo. Por fim, chegamos à pergunta número 4, que é: esse empenho nos estudos ao longo dos anos, construindo conhecimento, se tornando uma pessoa mais inteligente, capacitada, lhe ajudará a ter mais possibilidades de escolhas profissionais? Isso lhe ajudará a conquistar aquilo que você deseja? Como esses pontos de estudar, se dedicar e essa conquista de seu objetivo se conectam? Pausa o vídeo, responde a pergunta e volta para cá para a gente retomar e encerrar. Bem, vamos encaminhando no final desse vídeo, no qual a gente abordou essa metodologia. Essa maneira de você perceber que seu estudo pode sim ser mais prazeroso, que isso não precisa ser um processo chato demais, a coisa mais chata, o mal porre do mundo, que vale a pena e que às vezes aprender e se dedicar é um começo para que você consiga desenvolver esse gosto pelo estudo, por realmente aprender. E que esse processo de estudo, de aprendizado, de se esforçar, vai te dar a oportunidade real de você experienciar esse estado de fluxo nessa jornada, porque vai subindo a tua capacidade à medida que o teu desafio vai aumentando. Você vai perceber que, assistindo aos vídeos que eu tenho publicado, que isso vai lhe conduzir a uma mudança de perspectiva, de paradigma, de percepção a respeito desse processo de estudo, de aprendizado. E é realmente aqui eu
Eu considero isso uma pena, realmente, que a escola não se dedique a te ensinar, a lhe dotar dessa capacidade, dessa percepção, dessa mentalidade. E eu falo disso porque você passa literalmente muito tempo, muitos anos na escola, né? E sem esse tipo de mentalidade, sem essa garra, sem esse processo de entender essa relação, isso se torna algo chato, maquinal, robótico, sem gosto, sem sentido, verdadeiramente sem propósito. Se torna, na verdade, uma tortura ir para a escola. Ter que levantar todos os dias, ir para lá, estudar coisas que você não percebe como vão ser úteis, como vão te ajudar a dar vazão a algo que você julga que pode ser importante para você, para a sua vida. Simplesmente te obrigam a decorar e aprender fórmulas, e isso jamais trará qualquer tipo de motivação. E ainda mais relevante do que isso, você percebe que fazer esse simples exercício de reflexão que a gente fez aqui anteriormente, responder essas perguntas, lhe ajuda sim a perceber esse bendito estado de fluxo no processo de estudo e aprendizado. Uma coisa muito simples pode trazer esse retorno, essa nova perspectiva. Gente, eu encerro por aqui agradecendo que você ainda está aqui comigo. Eu reforço que esse é o começo dessa jornada, então realmente se permite responder os questionamentos que a gente fez anteriormente. Eu também te convido, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, a assisti-los. Os vídeos que eu publiquei anteriormente sobre esse assunto, dá uma olhada por aí, dá uma buscada, porque caso esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo, esses assuntos desses outros vídeos, eles se complementam. Se você quer realmente subir as tuas notas, eu estou falando de você sair de um 6 para um 9,5, e eu sempre falo do 9,5 porque o 10 realmente é apenas um detalhe. Atingir o 10 às vezes é uma bobeirinha, né? É um detalhezinho. Isso não precisa ser uma tortura. Esse é um convite para você assistir esses vídeos que pode facilitar e tornar esse processo bem interessante. Eu também aproveito aqui para reforçar esse convite de você continuar interagindo comigo e acompanhando essa série de vídeos. Na sequência, a gente vai trabalhar os seus campos de interesse e vamos conectar isso, esses interesses com o estudo. E como uma coisa leva, consequentemente, à realização e concretização da outra. Por último, eu lembro que essa é a minha missão de vida. É o que eu escolhi fazer para ajudar outras pessoas, outros jovens, outros alunos que estão aí simplesmente frequentando a escola de uma maneira obrigada, desperdiçando tempo, perdendo a oportunidade de aprender coisas que podem e que irão realmente fazer a diferença e ajudar nesse processo de realização pessoal e profissional mais à frente. De uma maneira mais direta, que não consegue subir as suas notas porque não se motivam, porque não tem interesse, porque não enxergam uma razão para estudar. E sendo assim, né, dessa maneira, eu convido você a me ajudar nesse processo, pois com toda certeza você também conhece alguém que tem esse tipo de dificuldade. Esse tipo de falta de percepção, que está tendo de repente uma dificuldade em encontrar um sentido para ir para a escola e estudar e aprender. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu costumo falar brincando, né? Vai que você compartilha esse vídeo com alguém, essa pessoa assiste esse vídeo e esse vídeo realmente faz a diferença na vida dessa pessoa. Já pensou que horror você ajudar realmente uma pessoa? Vai que essa pessoa aprende a gostar de estudar e muda a mentalidade dela, né? E a nossa sociedade, nosso mundo melhora como todo e ele aprende a aproveitar o tempo. Mas falando sério, fica aqui o convite e o meu pedido, ok? Deixe seu comentário aí, principalmente se você tem alguma dúvida. Eu lembro e repito, né, que eu tenho o maior prazer em responder todos os comentários e principalmente as dúvidas. Bem, por hoje era isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até assim, eu espero que eu ter você aqui comigo numa próxima oportunidade. O meu nome é Bernardo Chu e juntos nós podemos fazer um mundo melhor. Seja muito bem-vindo ao Fator Gravidade Zero.